em Êxodo capítulo 25, verso 8, por gentileza. Só lembrando que não é proibido dar glória a Deus nem aleluia, tá, irmão? Você pode ficar à vontade, porque Ele ressuscitou e vivo está, aleluias, e habita em nós. Só quem achou e está muito feliz, muito alegre, dão glórias a Deus. Êxodo 25, verso 8 apenas. Achou aí? Diz assim: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Vamos repetir no 3 juntos, em nome de Jesus. 1, 2, 3. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Até aqui, fique com a tua Bíblia aberta e acompanhe as referências em nome de Jesus. Pai, louvado seja o teu santo nome por esta noite, Pai amado Deus, ou melhor, por este dia, Pai amado Deus, a qual, Senhor, meu Pai, nós cremos, Pai amado Deus, o quanto o Senhor é maravilhoso, Pai, o que o Senhor fez nesta manhã aqui neste lugar, com as pessoas que te adoraram neste lugar, Pai amado Deus, pelo Senhor cuidar de nós nos detalhes. Agora estamos aqui novamente, porque o domingo é do Senhor, Pai amado Deus, o domingo reservamos para poder, Senhor, prestar um culto ao Senhor com o nosso melhor, não o que sobra, não o que resta, mas o que preparamos para entregar no teu altar, a nossa vida, a nossa comunhão, a nossa alegria, Pai amado Deus, e o nosso culto a ti. Assim, Senhor, eu te glorifico, eu te exalto por este momento. Continue falando com a tua igreja, trate conosco, pois eu creio que já está acontecendo algo neste lugar. O Senhor já está curando, o Senhor já está libertando, o Senhor já está restaurando, transformando, restituindo, Pai amado Deus, pessoas e vidas e famílias, Pai amado Deus, este lugar, em nome de Jesus, e aqueles também que estão nos assistindo através da transmissão ao vivo. Abençoe o teu povo, seja bem-vindo ao nosso meio, pois este lugar é teu. Quem fala, quem manda, quem governa é ti, Senhor. E assim nós te glorificamos e te exaltamos, e que toda honra e glória sempre seja dada ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o teu assento com alegria, aleluias. Acomode-se aí no seu assento, evita agora sair do teu lugar, em nome de Jesus, ou falar com alguém, muito menos mexer no celular. Fica apenas com a sua Bíblia aberta. Óbvio, se você tiver o celular na sua Bíblia, fique apenas na Bíblia online, amém. Louvado seja o Senhor. Querido, esse tema, esse contexto, esse texto que nós lemos, de todo este contexto, que se encontra em Êxodo capítulo 25, 8, é Deus dizendo a Moisés: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Ou seja, Deus, ele chama Moisés, ele dá uma direção, ele dá uma ordem. E o mais interessante é que não foi uma opção que Deus deu a Moisés. Moisés, eu pensei em algo aqui, o que você acha de fazer um santuário para mim? O que você acha de eu habitar no meio de vocês? Então não foi uma pergunta, né, que o Senhor ele fez a Moisés. O Senhor ele afirmou, ele diz e deu uma direção a Moisés, que o desejo dele de construir um santuário era o propósito final disso, de Deus habitar no meio do seu povo. E o tema dessa mensagem é a habitação terrestre de Deus. Então, queridos, o Senhor ele sempre desejou, o desejo do Senhor na sua criação, desde o início, sempre foi habitar, né, se relacionar com o teu povo. Então o Senhor ele dá uma ordem a Moisés em Êxodo 25, na construção de um tabernáculo. E o significado da palavra tabernáculo é residência. Olha que interessante, residência, ou seja, o Senhor está dizendo, cara, constrói um santuário, um tabernáculo, que eu quero morar, eu quero habitar, eu quero me relacionar com vocês. Então Deus ele estava, aleluias, partindo dele um desejo
de se manifestar ao meio do teu povo. Você sabia, eu acredito que sim, que quando nós saímos da nossa casa para vir aqui, nós viemos com um propósito. Qual? Aleluia, de adorar ao Senhor, prestar um culto racional a Ele. E qual é o desejo do Senhor? Qual é a correspondência do Senhor quando a igreja na terra adora e a nossa adoração chega até os céus, até o terceiro céu, como um cheiro suave? É do Senhor manifestar a tua presença ao nosso meio. Então não é apenas o vinho, como eu sempre tenho falado, não pode ser na minha e na sua vida apenas mais um culto de domingo. Precisamos sair da nossa casa, aleluia, com uma expectativa em dizer, aleluia, para Deus: Senhor, eu vou te adorar. E aleluias, e a consequência da minha adoração é que o Senhor se manifeste no meio de nós, que o Senhor habita, que o Senhor faz, que o Senhor fala no meio de nós. Você só sai da tua casa e volta da mesma forma quando você vai em uma padaria, em um supermercado, aleluia. Mas quando nós saímos da nossa casa para vir neste lugar, adorar de uma forma coletiva, não podemos aceitar em sair da mesma forma, aleluia. Mas sim vir, adorar, receber como consequência a presença dEle e sermos cheios do Teu Espírito, aleluia. Deveremos ter esse desejo. Então, aleluias, tabernáculo é um nome dado ao Santo dos Santos, aleluias, a qual o Senhor, Ele se manifestava ou Ele habitava. O tabernáculo eu vou explicar rapidamente, todos já conhecem, alguns já até participaram de um estudo que foi feito no retiro retrasado, aleluia, sobre os detalhes do tabernáculo. Mas o tabernáculo, ele era dividido em 3 partes. Preste bem atenção nos detalhes para você não perder o final. O tabernáculo, ele era dividido em 3 partes. E o único das tribos que tinha essa responsabilidade era a tribo de Levi. Por que disso? Porque a tribo de Levi foi a única que recusou em não participar da orgia a qual Israel fez no deserto. Então a tribo de Levi foi aquela que, a protetora, ou seja, aquela que guardou a glória do Senhor. Deus então escolhe eles para poder cuidar dos seus utensílios, dos seus negócios. Aleluia. Deus chama a tribo de Levi e dá uma ordem a Moisés, que era o líder do povo, dizendo: construa um santuário que eu quero habitar no meio de vós. E assim então aquele povo começam a trazer ofertas para a construção daquele tabernáculo. Quem tinha ouro, quem tinha prata, quem tinha bronze, quem tinha tecidos, não era qualquer coisa. Deus tinha ordenado cada detalhe para a construção daquele tabernáculo. E assim então ele é construído e ele é dividido em 3 partes. Qual? Átrio, aonde os levitas ali ficavam também adorando, e a qual o utensílio que tinha neste lugar era o altar do holocausto e a pia da purificação. Este lugar é onde era preparado todos os sacrifícios, todo o cuidado, todo o ritual para uma prestação de sacrifício ao Senhor. Ali, neste lugar átrio, chamado átrio, que era a parte externa do lugar santo e o santo dos santos, ali os levitas se movimentavam para poder fazer e preparar o melhor para o Senhor, a qual ele escolhia. Então, a partir daquele momento, o lado de fora ou ao redor que estava o acampamento, ficavam as demais tribos, mas dentro daquele lugar era somente os levitas. Aí tem o lugar santo, a qual somente o sacerdote podia entrar. Já era um pouco limitado, não era apenas os levitas que podiam entrar e transitar lá. Para o lado de fora, chamado átrio, os levitas trabalhavam juntos, tinha uma movimentação de um preparo e movimentação, aleluia, o que eles faziam e prestavam ao Senhor. Mas nesse segundo lugar, chamado santo, já era um pouco reservado. Ali só poderiam entrar os sacerdotes. E dentro daquele lugar, do lado direito, tinha a mesa dos pães, a qual todo sábado pela manhã o sacerdote apresentava os 12 pães asmos sem fermento, representando Israel sem pecado. E do lado esquerdo tinha a menorá, o candelabro de 7 lâmpadas, que representava os 7 Espíritos de Deus.
a qual estava de frente com a mesa dos pães, representando, simbolizando a luz do Senhor sobre Israel. E de frente, aleluia, quem entrava, o véu a qual separava o lugar átrio do santo e o santo dos santos, aleluia, tinha exatamente um altar de incenso, a qual o sacerdote também colocava brasas naquele altar, e ali colocava incensos, e ali era queimado o incenso ao Senhor. Lembrando que tudo que era oferecido, desde o azeite, desde os aromas, desde do incenso, não era qualquer coisa, mas sim era tudo exigido pelo Senhor. Aleluia! Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: o Senhor tem exigências. Agora com ânimo, senão essa pessoa vai cair da cadeira de tanto desânimo. Fala para ela assim: o Senhor tem exigências. Aleluia! E aí neste lugar o sacerdote então ele entrava para poder também apresentar alguns sacrifícios durante a semana daquele povo. E tinha um terceiro lugar que se chamava Santo dos Santos. Era um lugar santíssimo, que lá dentro tinha guardado no meio, no centro daquela sala, daquela terceira parte, o utensílio mais sagrado do povo de Israel, que era a Arca da Aliança. Ou seja, era onde o Senhor habitava sobre os querubins. E sobre aquela arca, construída de madeira de acácia, revestida por fora e por dentro de ouro, e a tampa chamado propiciatório, batido por ouro puro, era então construído 2 querubins, que representavam o trono de Deus. Então tinha todo esse cuidado. E o interessante dessas 3 divisões não era somente o átrio, o santo dos santos, mas também, aleluia, era um lugar a qual o Senhor tinha preparado e direcionado a Moisés para ele poder habitar. Depois de uma preparação, eu vou repetir: o Senhor ele só se manifestava depois de o povo estar preparado. Eu vou repetir de novo: Deus só manifestava, aleluia, a tua presença quando Israel estava preparada. Não, você não entendeu. Aleluia, Deus só se manifestava, só recebia adoração naquele lugar quando as suas exigências eram colocadas em prática. O resultado daquela preparação era a presença, mas a presença só era manifesta quando o povo de Israel entendia qual era o propósito. E o interessante é que o significado daquele tabernáculo, o átrio santo dos santos, tem também mais alguns significados. Por exemplo, o átrio como o primeiro céu, o santo como o segundo céu, e o santo dos santos como o terceiro céu. Tem um significado também físico da sua criação. O átrio como corpo, aleluias, o santo como a alma e o santo dos santos como o espírito. E se nós formos ver por esses significados, é interessante que o Senhor ele se manifestava no santo dos santos, no espírito. Ou seja, o preparo do sacrifício era no átrio, a carne, aleluias, mas a manifestação era no espírito, no santo dos santos. Então o Senhor ele tinha suas exigências, ele tinha o seu padrão. Se você for ler em Êxodo, lê com todo o cuidado, todo o amor do mundo. Chama o Espírito Santo para participar dessa leitura e vê cada detalhe que o Senhor ele concede a Moisés, aleluia, para ele habitar no meio do seu povo. Tinha um propósito, não era de qualquer forma, aleluia. E o desejo de Deus sempre foi habitar no meio dos seus filhos. Eles fazem tudo conforme o Senhor tinha ordenado. Eles fizeram conforme tudo como o Senhor tinha ordenado. Aleluia. Eles fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado. O véu terá 4 cores, representando os 4 evangelhos. O altar do holocausto, a pia, tinha todo um propósito, tinha todo um ato profético. O tabernáculo era a sombra de Jesus. O tabernáculo representava cada detalhe, aleluia, o futuro Messias que viria para manifestar e habitar no meio do teu povo. Então cada detalhe, o ouro representando a divindade, a prata, o bronze, tudo, cada detalhe daquele santuário, o Senhor tinha um propósito. Quando o Senhor diz assim, até as cores, aleluia, do véu terá um propósito. O véu será bordado, os querubins teria um propósito. O interessante que me chama a atenção, eu quero que você preste atenção,
que Deus ele dá uma direção para Moisés em cada detalhe, em todos os utensílios. E o que eu não vejo na Bíblia é alguém, ou algum sacerdote, ou algum levita, ou qualquer outra pessoa, dizendo a Moisés assim: Moisés, o véu, que cor que será? O véu será vermelho, azul, branco, carmesim, terá todo um propósito tal. Mas eu não acho legal esse vermelho. Aleluia, em vez de bordar querubim, não é melhor bordar um serafim? O interessante é que a gente não vê na palavra alguém dando uma ordem para Deus, sendo que Ele já tinha direcionado o que ia ser feito. Então, querido, em nome de Jesus, não palpita naquilo que Deus já ordenou para a tua vida. Aleluia, não queira mudar aquilo que o Senhor já decretou sobre a tua vida. Aleluia, o que Ele decretou, o que Ele ordenou e ponto final. Muitas vezes nós queremos direcionar ou falar para Deus o que Ele vai fazer, ou o que Ele deseja fazer. Aleluia, mas o Senhor Ele direciona Moisés em cada detalhe. Aleluia, e a Bíblia vai dizer que no primeiro dia, aleluias, do primeiro mês a tenda é armada. Ou seja, até os detalhes, até as datas tinha um propósito. O Senhor tinha colocado para Moisés: Moisés, está tudo pronto? Tá, então no primeiro dia do primeiro mês, esta tenda será armada para mim, será erguida e preparada para mim. Em Êxodo capítulo 40, verso 34, a palavra de Deus vai dizer que a nuvem cobre a tenda. Ou seja, a cavode de Deus, a nuvem carregada da tua glória, cobre a tenda. Em Êxodo 40, 34 vai dizer: então a nuvem cobriu a tenda e ela ficou cheia da glória de Deus do Senhor. O verso 35 conclui dizendo: e por isso Moisés não pôde entrar nela. Deu trabalho? Deu. Dificultou? Sim. Deus deu os recursos, com toda certeza. Mas aqueles homens e mulheres disponibilizaram, aleluia, a tua vida para construção. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor capacitou a cada um para a construção daquele tabernáculo, a qual o Senhor iria habitar ao meio deles. E a recompensa, pastor, aqueles homens e aquelas mulheres que fizeram algo, receberam um troco ou um pix na conta depois que terminaram, aleluia, o tabernáculo? Não é isso que a palavra de Deus vai dizer. Mas a palavra de Deus vai dizer que no primeiro dia do primeiro mês, quando tudo estava pronto, Moisés ele entra, ele observa cada detalhe, cada posicionamento, porque a responsabilidade era dele, Deus tinha dado a ele. E aí sim, quando ele sai daquele lugar, tudo posicionado, aí a palavra do Senhor vai dizer, a qual nós lemos, que o Senhor, Ele se manifesta naquele lugar. E a recompensa de todo o trabalho árduo daquele povo, em um deserto, com sol escaldante, muito frio de noite, mas Deus cuidava até desse detalhe. A recompensa foi a presença de Deus manifesta no meio dele. Sabe qual que é a maior recompensa de Deus para a sua vida? Pergunta para mim, qual, pastor? Não é porta de emprego, não é melhor salário, não é casa nova, não é carro novo. Querido, aleluia, a recompensa do Senhor para mim, para a tua vida, é a tua presença manifesta em nós, pois não somos merecedores. E a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que a recompensa daquele povo num deserto, aleluia, limitado, mas Deus ilimitado cuida de cada detalhe. E a recompensa é, como Ele disse a Paulo, a minha graça te basta, é a minha presença que é a recompensa de toda caminhada, aleluia, de todo trabalho árduo. Então pare de questionar Deus dizendo, eu faço e nada acontece. Deus está dizendo, a minha presença te basta. A recompensa é minha presença. Não temos o porquê em ficar reclamando ou pedindo, dizendo, é pecado pedir, pastor? Não é pecado.
mas em apresentar na mesa perante Deus, dizer assim: olha, eu já te sirvo há tantos anos, eu faço tudo isso, eu estou enfiado na igreja, porque eu oro, eu busco, e a minha vida, cadê isso, cadê aquilo? O Senhor está dizendo: a minha presença não é o suficiente. Aleluia. Quando a presença dele não é o suficiente, eu preciso rever algumas coisas. Eu repreendo o nosso meio. Este lugar não é uma fila de banco, cada um pega uma senha e fica esperando para pedir um empréstimo para o gerente ou para o dono da casa. Este lugar é um lugar chamado casa de oração, a qual nós saímos da nossa casa para vir aqui com um propósito, para adorá-lo, e a recompensa final é a tua presença. Aleluia. Deus é bom e fiel. Deus se manifesta, e ali então dá início a uma nova experiência que aquele povo agora passa a ter. E o que era feito no tabernáculo, pastor? Durante o ano todo, os levitas e sacerdotes trabalhavam no tabernáculo, sacrificando os animais pelos pecados do povo. Ou seja, tinha os sacrifícios pacíficos, tinha todos os detalhes a qual o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mas o interessante também, o que me chamou a atenção, o porquê, o propósito, o objetivo desse tabernáculo era para o povo pedir perdão ao Senhor, não pelo arrependimento, mas sim, porque no livro de Levíticos vai deixar bem claro, cada pecado tinha um animal que teria que ser sacrificado. Então o povo sabia, se ele pecou em algo, ele sabia que aquele pecado que ele cometeu teria que ser aquele animal que seria sacrificado para Deus perdoá-lo por aquele ato. Então o pecador que levava aquele animal, ele sabia qual era o seu pecado. E sabe o que é o mais interessante? Obrigado, Jesus, tu és lindo, maravilhoso, perfeito e fiel. Porque hoje em dia muitas pessoas têm a dificuldade de se abrir ou de pedir ajuda, de pedir um socorro pela situação a qual está passando, e prefere esconder o seu pecado, prefere ocultar, aleluia, o seu pecado de estimação, em vez de pedir ajuda. Não, se eu falar, o que vão pensar de mim? Se eu expor, quem será de mim? O que será de mim? O interessante é que neste período, como todos sabiam que cada animal representava um pecado a qual ele cometeu, o próprio pecador tinha que levar e carregar o seu animal até a porta do átrio. O sacerdote o recebia, e aquele pecador com seu animal, ele teria que sacrificá-lo. Ou seja, todos que estavam ali, quando olhava para alguém que estava indo em direção do tabernáculo com um animal na sua mão, sabia qual pecado ele tinha cometido. Então o povo olhava e falava: ei, aquele está carregando uma pomba, ele cometeu tal pecado. Mas o interessante disso é que o povo não tinha vergonha, ele não se envergonhava, porque eles sabiam que eles necessitavam do perdão de Deus. Por isso que a maior vitória e a maior satisfação era eles pegar um animal e levar, seja atravessar todo o arraial, mesmo que as pessoas saíam das suas tendas, olhavam para aquele homem, aleluia, e viam o animal que ele estava carregando, para poder ser sacrificado, para receber o perdão do teu pecado. Ele não se importava, porque o mais importante para ele, aleluia, não era o que as pessoas pensavam, mas era o que Deus pensava da vida dele. Então o sacrifício era: não importa o que vão dizer, mas o mais importante é que eu vou receber o perdão do meu Senhor. Aleluia. Então aquele homem que pecou, ele chegava com aquele animal, entregava o sacerdote, ele pegava o cutelo, ele sacrificava. O sacerdote pegava, eu estou resumindo bem para a gente ganhar tempo, ele pegava aquele animal, colocava sobre o altar, aquele animal era sacrificado, era queimado. O sacerdote pegava o sangue daquele animal, passava nas 4 extremidades do altar. Nas pontas do altar tinha como se fossem chifres. Então esses chifres representavam os 4 cantos do arraial de Israel. Então o sacerdote, com aquele sangue, ele passava nas pontas do altar. Ele passava, aleluia, pela pia da purificação. Ele precisava ser purificado,
porque é impossível acessar o lugar santo sem antes ser purificado. É impossível, aleluia, eu buscar uma santidade sem antes me purificar. É impossível acessar do átrio para o santo dos santos, sem antes passar pela pia da purificação. O interessante é que a pia da purificação não ficava nem à esquerda e nem à direita da entrada do lugar santo. Ela ficava exatamente na frente, para dizer: ninguém tem acesso à santidade sem antes se purificar. Aleluia, aquele sacerdote se purificava, entrava dentro do lugar santo, e lá dentro já estava tomado pelo incenso, aquela fumaça. O incenso que era queimado dentro do lugar santo representava a adoração ao Senhor. E aqueles incensos tinham um aroma, e era Deus que escolhia o aroma daquele incenso. Ou seja, a adoração que sai deste lugar não chega como um som de guitarra, da bateria, ou do violão, ou da nossa voz até o terceiro céu. Ela chega como cheiro suave às narinas do Senhor. Deus, Ele inala, Ele respira a nossa adoração. Ele não olha, é óbvio que tem que ser com excelência, com todo preparo, como nós lemos. Mas o Senhor não fica assim: olha, fulano, Beltrano está cantando desafinado, não aceito sua adoração não, sai para lá. Não, aleluia, o Senhor, Ele recebe a adoração, Ele respira a adoração do povo que o adora. Aleluia, oh Deus maravilhoso. E assim então Ele pegava aquele sangue do sacrifício que foi feito lá fora, daquele homem que pecou. Ele chegava no véu que separava o lugar santo do santo dos santos. Ele molhava o seu dedo sobre aquele sangue daquele animal, e ele aspergia por 7 vezes sobre aquele véu. Então aquilo representava que o perdão, aleluia, que o perdão daquele homem ou daquela mulher foi perdoado naquele momento. Mas vamos se dizer assim para vocês entenderem: o lugar santo, o altar, é como se fosse um lugar de registro, porque o ano todo as pessoas pecavam de uma forma pessoal, particular, mas o registro, aleluia, pelo seu pecado estava arquivado lá. Então o ano todo tinha todo esse cuidado, esse direcionamento que o Senhor tinha dado a Moisés. Oh, aleluias. E o interessante, queridos, que quando o Senhor Ele direciona a Moisés cada detalhe do que tinha que ser feito em relação aos animais que tinham que ser sacrificados, a questão do tamanho, das medidas, os propósitos que eram, o Senhor estava ensinando algo para eles. Aleluias, eu quero habitar no meio de vocês, mas vocês precisam entender a importância do sacrifício. Não é somente a minha habitação, mas para a minha habitação ser manifesta é necessário, aleluias, o pedido de perdão. Então o sacrifício que eles ofereciam era como um pedido de perdão ao Senhor. Senhor, eu quero ou queremos que o Senhor se manifeste ao nosso meio. Então por meio desse sacrifício estamos pedindo um perdão ao Senhor. Aleluia, se arrepender, pedir perdão não é vergonha, querido, mas é dizer para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor só habita quando o Senhor libera o perdão sobre mim. Aleluias, então o Senhor desde este ponto já estava ensinando aquele povo que não era de qualquer forma, que o povo precisava se preparar, buscar para que o Senhor viesse a se manifestar. E sabe o que é o interessante de datas, como eu falei? Porque nós vamos ver que anteriores haviam festas, e o povo festejava com força. Irmão, pensa um povo que gosta de festa. E as festas duravam 7 dias, e ali o povo, eles bebiam, eles comiam, eles dançavam. Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir, não estou judaizando nada, não, jamais. Mas assim, o quanto é animado a festa, o quanto as músicas são animadas, né? O quanto o povo, eles têm um prazer de adorar ao Senhor. E a gente vê este nível de adoração na África. A gente vê esse nível de adoração das pessoas em lugares escassos, a qual eles adoram ao Senhor por 3, por 4 horas, por 5 horas. Uma certa feita, hoje que eu já contei isso aqui para vocês, nós tivemos um prazer de ouvir um pastor
lá da Índia. Ele veio pregar ainda na época da outra igreja, da El Elyon, e ele testemunhando para nós que lá o culto durava 4, 5, 6 horas. Teve uma certa feita que uma família chegou para confrontar o Deus que eles adoravam. Fique em paz, que eu não estou dizendo que o culto vai chegar a 6 horas hoje não, amém? Fica tranquilo, respira. Tem gente que já fez assim, ó, misericórdia pastor, primeiro é o senhor que está pregando, o senhor está falando de 6 horas de culto, misericórdia. Fica tranquilo, amém? Fica em paz. Cara, aí uma família chegou e falou assim, olha, se realmente esse Deus que vocês adoram, ele é poderoso, está aqui, meu avô, meu tio, sei lá, eu não lembro, e ele está doente, ele está morto, não sei, se vocês orarem e acontecer alguma coisa com ele, nós também vamos adorar esse Deus. Irmãos, eles oraram, sabe quanto tempo? Quanto, pastor? 10 minutinhos? Não. 1 hora? Não. 2, 3, 4, 5? Não. Eles oraram, querido, de 6 horas para frente, até que aquele senhor levantou daquela cama e toda a família foi salva. Coloca alguns vídeos, pesquisam isso na África. O povo não tem o que comer, o povo muitas vezes não tem o que beber, não tem, vive no limite. E você vê lá o povo gritando. Cara, eu fico olhando, falei, Deus do céu, deve ser muito louco estar nesse meio, cara. Por isso que eu falo, fala com alegria para o seu irmão. Fala, olha para o seu irmão. Deus te ama, viu, irmão? Misericórdia, irmão. No céu a gente vai adorar a eternidade inteira. Aleluia. Vamos começar por aqui, amém ou não amém? Aleluia. Olha para essa pessoa mais uma vez. Se você não quiser, não olha, mas dá um chacoalhão santo com ela, com educação. Fala para ela assim, adore com alegria Ele, glorifique a Ele com alegria. Aleluia. Querido pastor, não estou bem hoje. Quem disse que você precisa estar bem para adorar Ele? Não estou muito bem não, quebrei o pau em casa, não estou feliz. Quem disse que Deus depende, aleluia, se você quebrou o pau ou não para adorar Ele? Independente do independente, adora, glorifique e exalte o nome dEle. Aleluia. Deus, pode bater palma, pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Adore Ele. O interessante que o Senhor, Ele dava datas. Moisés, fala o seguinte: ô Leonardo, quando que você pode adorar o Senhor? Quando que dá para você adorar o Senhor? pastor, vou ver. Um exemplo, tá, irmão? Ô Cláudio, e aí, quando que você pode vir aqui na igreja para a gente adorar o Senhor? Ô Karen, quando que você... não sei, estou dando um exemplo para você entender. Deus não chegava para Moisés ou para o povo e dizia assim: ô Moisés, vê com o povo lá quem está afim de me adorar, de prestar um culto, ou de fazer alguma coisa, aleluias, por adoração ao Deus de Israel. Deus, ele determinava datas e teria que ser naquela data. Não era um dia antes nem um dia depois. E até o propósito, o dia das datas, tinha um porquê. E o interessante é que, por ser, Deus dá a direção a ele no dia 10 do 7º mês. Repita comigo, dia 10 do 7º mês. Aleluias, para você não dormir. No dia 10 do 7º mês, o Senhor determinou a eles um evento. Tinha outros eventos, como eu falei, que eles festejavam, eles pulavam, bebiam, comiam, dançavam, era algo maravilhoso. Mas Deus determinou para eles que todo dia 10 do 7º mês seria o dia da expiação. Seria o dia do perdão pelo pecado de todo o povo de Israel. Vocês brincaram, pularam, comeram, beberam, se divertiram, dançaram em adoração ao Senhor, sim, mas tem um dia específico. E esse dia era um dia que o povo de Israel mais temia. Era um dia que o povo de Israel mais tinha um tremor. Era um dia, era uma data que quando ia chegando, o povo temia ainda mais por este dia, que era o dia, aleluia, a qual o Senhor tinha determinado
que seria o dia do perdão para o povo de Israel, o dia da expiação. Aleluia. Tem dois significados. Espiar com S significa você vigiar de longe alguma coisa. Expiação com X significa pagar o preço de algo ou de uma consequência. Então era o dia da expiação. Deus tinha determinado dia 10 do 7º mês. Eu falei, cara, eu vou precisar. Vamos saber, vamos ver o que significa. Dia 10, na numerologia judaica, representa a perfeição da ordem de Deus, ou seja, o alfa e o ômega. Então quando ele diz será no dia 10, tinha um propósito. Porque no idioma hebraico ele tem um valor numérico. Então quando ele estava dizendo que seria no dia 10, por que não no dia 9, por que não no dia 11? Dia 10, porque tinha um propósito. Não era aleatório. Vamos ver que dia que é legal, Unidunitez aqui tá bom. Ou tá bom para vocês dia 10, o que vocês acham? Pastor, para mim não dá. Moisés, não, acho melhor não, coloca no dia 11. Não, Deus falou é dia 10. Por quê? Porque dia 10 representa a perfeição da ordem de Deus. Tinha um propósito. É muito louco o significado do dia 10, só que era um texto gigante. Eu falei, cara, se eu colocar tudo isso, meu Deus do céu, a gente vai sair daqui 1h da manhã. Então, querido, 10 é o valor da letra hebraica Yud, a primeira letra do tetragrama, ou seja, o nome real de Deus. Então o 10 tinha um propósito. E por que o 7º mês? 7º mês representa a plenitude de Deus, os 7 Espíritos de Deus. Então o Senhor está dizendo, no dia 10 do 7º mês, eu vou me manifestar por completo. Não vai ser apenas eu receber a adoração daquele animal que foi sacrificado por remissão ao pecado daquele homem. Mas no dia 10 do 7º mês, eu vou manifestar a minha presença por completa. Tinha um porquê e um propósito disso. Era o dia mais temeroso, como eu falei. Era o dia da humilhação total. Cara, eu achei tremendo, eu amo demais esse Deus. Porque nas outras festas, o povo, eles adoravam, eles pulavam, eles bebiam, eles comiam, eles dançavam em adoração ao Senhor. Mas nesta data, este evento chamado Dia da Expiação, ou Yom Kippur, era o dia que o povo mais temia. E lá em Levíticos 23, quem quiser todas as referências depois, eu passo para vocês ler todas elas. A palavra de Deus vai dizer que era um dia de humilhação, Fran. O povo, Fabrício, tinha que se humilhar. Não era assim, eu não estou afim de me humilhar não estou feliz com Deus não. Não vou me humilhar não estou afim. O interessante, cara, que este evento, o propósito era todo Israel se humilhar. Se humilhar. Levíticos 23, 29 vai dizer, Deus dizendo, quem não se humilhar neste dia será eliminado do seu povo. Ou seja, já era. O que Deus estava dizendo? Nesse dia você vai se humilhar. Se você não se humilhar, filho, tchau e bênção. Era bem preciso a forma que o Senhor expressava a sua vontade. Agora aparentemente parece que está tudo muito fácil, mas não, a graça não facilitou. Aleluia. Talvez naquela época, como diz em Levíticos 23, o Senhor diz, não se humilhou, morre. Hoje em dia, cara, eu não quero te obedecer, Senhor, eu não estou afim. Deus diz, beleza, que seja feita a sua vontade, mas um dia iremos prestar conta do Senhor. Temos livre, espontânea vontade, total poder de escolha. Mas a palavra do Senhor vai dizer no Evangelho de Mateus que até as nossas palavras inúteis terá uma relevância naquele grande dia. Então nós precisamos entender que graça não é uma ferramenta para a gente fazer do que a gente quer, de qualquer jeito ou de qualquer forma.
Aleluias, a graça, ela nos ajuda, ela nos potenciou, aleluias, deu uma potência, aleluias, para o teu povo no Senhor conseguir fazer aquilo que o Senhor exigiu e que exige da tua igreja e do teu povo. Então, neste período, neste evento, o dia da expiação, o Senhor diz: todo o povo de Israel tem que se humilhar. O dia da expiação, o dia do perdão, ou seja, que o povo esperava o perdão do Senhor. Aleluia. Agora não era o povo que recebia o que eles queriam, mas o povo, eles temiam, aleluia, se o Senhor iria receber, ou seja, a sentença de Deus viria para o povo aquele dia. E como era uma vez por ano só esse evento, aleluia, aquela sentença que o Senhor daria para aquele povo, neste dia do perdão, seria para o ano inteiro. Então o povo teria que fazer em cada detalhe, os mínimos detalhes do que o Senhor, aleluia, tinha exigido. E o que acontecia naquele dia? Em Levítico 16 conta os segredos de um temor e experiência que Israel viveu. Não era, preste bem atenção, não era, nunca será, nunca foi, nunca será e nunca vai ser de qualquer jeito ou de qualquer forma. Em Levítico 16 verso 2 vai dizer assim: diga ao seu irmão Arão. Preste atenção nisso, que interessante. Se Deus está dizendo isso para Moisés, é porque o Arão estava precisando de algumas informações. Arão, ele precisava entender as exigências do Senhor, aleluia, para aquele povo, e tinha todo um cuidado. Deus tinha ordenado Arão como sumo sacerdote, os seus filhos Nadab e Abiú também, sim, mas tinha todo um propósito, tinha todo um porquê, tinha as datas, o horário, o tempo, tinha toda uma excelência do Senhor para aquilo que ele iria receber do seu povo. Levítico 16:2 vai dizer: diga ao seu irmão Arão que não é a qualquer hora que ele pode entrar no Santo dos Santos. Se ele entrar, ele morrerá, pois é ali que eu apareço em uma nuvem acima da tampa da Arca da Aliança, que é o lugar aonde os pecados são perdoados. Presta bem atenção nessa chave aqui, ó. Presta bem atenção. Eu vou repetir. Pois é ali que eu apareço em uma nuvem acima da tampa da Arca da Aliança. Eu vou repetir de novo, presta bem atenção. Se você estiver com sono, vai lavar o rosto, fica de pé, mas presta bem atenção, em nome de Jesus. Pois é ali que eu apareço em uma nuvem acima da tampa da Arca da Aliança, aleluias, que é o lugar aonde os pecados são perdoados. Ou seja, Arão, vou dar um rolê lá no Santo dos Santos. Legal, tá tudo bem por aqui. Aí Deus chega a Moisés e fala assim: Moisés, avisa o seu irmão que não é qualquer hora, de qualquer jeito que ele entra dentro do Santo dos Santos, não. Fala para ele que precisa de um cuidado, de um preparo. Por quê? Vão imaginar Moisés dialogando, mas qual o motivo, Senhor? Ele já tinha dado, já tinha falado os detalhes. É porque é ali que eu habito sobre as asas do querubim. O Senhor está dizendo: é naquele lugar que eu deixo os querubins dos céus para poder se manifestar na terra. Aleluia, é um lugar aonde eu habito. É um lugar chamado tabernáculo. É um lugar chamado residência. Aleluia, é um lugar aonde o pecado do meu povo é perdoado. Ele está dizendo: é sobre as asas do querubim que eu libero o perdão para o meu povo. Então avisa Arão, fala para ele. E a palavra neste contexto de Levíticos 16, eu peço para você, eu desafio você, leia o Levíticos 16 inteiro depois. Não lê agora não, lê depois, marca aí para você ler na sua casa. Cara, Deus dá uma direção e logo em seguida vai dizer: e a partir de agora será uma lei perpétua. Ou seja, o que eu vou dizer agora, Moisés, será para sempre. Aleluia. Se Arão entrar de qualquer jeito, na hora que ele quiser, ele morre. E nós vamos entender o porquê. Todo Israel se humilhava em jejum e oração. E o que, igreja? E o que? Fala aí para você não dormir. E o que?
A preparação era a humilhação com jejum e oração. Ou seja, era um Shabat. Mesmo que o 10º dia do 7º mês não caía no sábado, aquele dia seria um evento, um dia reservado, considerado como o sábado dos sábados. Ou seja, eles não poderiam fazer nada naquele dia. Eles tinham que se preparar, eles não poderiam trabalhar, eles não poderiam fazer nada. Era apenas se humilhar na presença do Senhor. E não o comia nada. E eles apenas oravam, eles apenas buscavam, eles apenas se rasgavam. Sabe o que eu fico imaginando? Não lembro, acho que foi para a pastora Cícera que eu comentei um dia. Às vezes eu fico viajando, às vezes não, acho que toda hora eu fico meio viajando. Esses dias eu fui dormir, até comentei com o pastor Diego esses dias. Eu fui dormir perturbado de uma forma positiva, tá? Fique em paz. Cara, e eu orando a Deus, Deus começou a falar uns negócios. Eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso, fala mais, fala mais. E às vezes teve um dia que eu gritei pra Milady, pega meu celular. Deus estava falando algo, eu falei, espera aí, Deus, segura aí. Peguei meu celular, comecei a gravar o que Deus estava falando. Falei, Pai, continua falando mais. Eu falei, Deus, e lendo esse contexto, eu falei, Pai, um dia no ano, todo dia 10 do 7º mês, o povo entendia qual era o propósito. O povo jejuava. Quem? Moisés e Arão? Não, todo Israel. Eles oravam, eles se humilhavam, eles se prostravam, eles não faziam mais nada que era da sua vontade, dos teus afazeres. Aquele dia era reservado para o Senhor. E esses dias orando eu falei, Deus, imagina se a igreja resolvesse no sábado jejuar. Não, pastor, não, o pastor se vira, ele que, não. Toda a igreja jejuar, orar, se preparar. O que não iria acontecer no domingo neste lugar? O que será que não iria acontecer neste domingo, neste lugar? Toda a igreja com o mesmo propósito. Você imagina se nós entendemos isso, que o domingo sendo o dia a qual nós reservamos para o Senhor, se tivesse uma preparação. O problema, não estou generalizando e nem tacando pedra em ninguém sobre isso, mas nós saímos da nossa casa de qualquer jeito, de qualquer forma. Deixamos para nos arrumar em cima da hora, para nos preparar em cima da hora. Chegamos no culto, e aí é cantado um louvor que eu não gosto, e eu falo, não gostei, o culto não foi legal hoje. Não sei, acho que tem alguém em pecado, porque o fogo não caiu. Porque, mas interessante que nesta data, neste dia, não dependia só de Moisés e Arão, porque a responsabilidade maior era deles, mas todo Israel entendia qual era o propósito. Você imagina se nós entendermos isso e viemos na nossa casa, aleluia, não para nos preparar aqui como carro a álcool em julho, começa demora um ano para pegar, e quando pega, você tola o pé no acelerador, o motorzão até bate o motor até esquentar. Tem crente que chega aqui como carro a álcool, ele chega aqui, legal, mais um louvor, esse louvor eu gosto, tem que pegar no tranco. Aí quando acaba o culto, que esquenta o negócio, já acabou, não foi bom, não foi legal. Cara, o povo não deixava para se preparar no dia. Era um ano todo de expectativa. E a expectativa não pode ter em quem vai pregar. A expectativa não pode ser em quem vai tocar ou cantar. Aleluia. Quem que cantou? Quem vai cantar hoje? Deixa eu ver. Fulano. Deus me livre. Você está prestando culto para quem? Para o ministro do louvor? Está prestando culto para quem? Para quem está pregando? Não. Nós estamos aqui para prestar culto para um único Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aí a gente não se prepara, a gente não quer. Aí a igreja está assim, está assado. E esta palavra é para despertar você para algo. Ou seja, todo Israel se humilhava em jejum e oração. O sumo sacerdote se purificava e usava uma roupa de linho fino branco. Era diferente da roupa a qual ele usava no ano todo. Era uma estola branca por baixo, um calção branco. Ele usava um outro tecido azul por cima.
a qual na orla das suas vestes tinha as campainhas e romãs, no seu peitoral tinha 12 pedras representando as 12 tribos, tinha que estar no peito dele, ele tinha que ter amor pelas 12 tribos. Em cada ombro tinha também 6 pedras de um lado, 6 pedras do outro, representando as 12 tribos de Israel, que tinha a responsabilidade sobre os ombros dele. Tinha todo um preparo, todo um cuidado, todo um zelo. As vestes não poderiam estar sujas. Ele usava uma mitra, a qual acima da sua testa tinha uma chapa de ouro, escrito santidade ao Senhor. Aleluia. Também vai dizer que sobre as suas vestes sacerdotais, tinha uma pedra chamada Urim Tumim, a qual era usado para lançar sorte. Nós vamos ver isso mais para frente. Então tinha todo um preparo, um cuidado. Mas nesta data, o dia da expiação, tinha todo um preparo. Aí Deus orienta dizendo assim: ele não vai usar essa mesma vestes, será outras vestes. Ele vai usar um calção de linho fino branco por baixo, ele vai usar uma estola de linho fino por cima, ele vai usar um cinturão dourado sobre a sua cintura, e ele vai usar também sobre a tua cabeça uma mitra, também de linho fino branco, feita, preparada, específico para aquele dia. E sobre a sua testa, nessa mitra, estará escrito naquela mitra, naquele lugar, santidade ao Senhor. Então tinha todo um direcionamento de Deus para aquilo, até na sua roupa. Só que antes disso, desta roupa, presta bem atenção, ele precisava se banhar, ele precisava se purificar. Oh Deus, porque ele só poderia receber aquela veste de linho fino branco depois da sua purificação. A Bíblia diz assim, que aquele que perseverar até o fim receberá vestes de linho fino branco. O Senhor está dizendo: só recebe as vestes quem está purificado antes. Só pode receber as vestes quem tiver purificado. E o interessante é que a palavra do Senhor vai dizer que o sangue do Cordeiro nos purifica. Aleluia! Então só poderemos receber como esse sumo sacerdote recebia depois da purificação. Depois disso, o sumo sacerdote iria sacrificar um touro. Na sua Bíblia vai estar escrito novilho. Novilho significa um touro novo. E o interessante disso, aleluia, que esse sumo sacerdote que ele tinha era lei perpétua. Ele tinha que sacrificar um touro pelos seus pecados e pelos pecados da sua família. Como que ele poderia apresentar para Deus o pecado dos outros, ele estando em pecado? Como que eu posso apresentar para Deus o pecado do meu irmão, sendo eu estando e permanecendo como um pecador? Aleluia, quem está entendendo, diga amém. Então o Senhor disse nessa lei, para não correr o risco do sumo sacerdote apontar ou apresentar o pecado de todo o povo para Deus, estando ele pecado, ele precisa primeiro pedir perdão pelos seus pecados. O sumo sacerdote se purificava, vestia as vestes e ele vinha com um touro. Olha que muito louco, ele vinha com um touro. Aquele touro não era queimado, aquele touro era degolado por ele. E no momento que ele ia sacrificando aquele touro pelos seus pecados, ele com a tua boca ia expondo os seus pecados. Ele ia expondo os seus pecados. Todos que estavam ali, você imagina um dia de movimentação, cara, no átrio do tabernáculo, todo Israel olhando para o tabernáculo, esperando todo aquele cuidado, e só a voz do sumo sacerdote: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu peço perdão. Senhor, do que eu fiz, do que eu falei, do que eu agi. Pai amado Deus, a forma que eu me coloquei. Pai amado Deus, olha a forma que eu pensei. Cara, e ele indo expondo aquilo ali, todo mundo olhando. Aleluias, a sua exposição. Só que o interessante dessa exposição, ele pedindo perdão através do sacrifício daquele touro, os que estavam ali não entendiam o propósito.
os que estavam ali dentro, até mesmo os que estavam por lá de fora, que talvez ouvia a voz do sumo sacerdote, não apontava para ele e dizia assim: está vendo, o sumo sacerdote, eu sabia, está em pecado. Olha o pecado dele, está vendo? Ele pensa que ele é quem? Não, o povo entendia e dizia: Senhor, tenha misericórdia, Pai. Senhor, meu Pai, ele está pedindo perdão, ele está oferecendo. Ele precisa primeiro se purificar, para daí poder apresentar os nossos pecados. Porque, Pai amado Deus, olha, não é simplesmente pelo pecado dele, mas é o perdão que nós precisamos receber dos céus para este lugar. Então eu quero dizer algo, pastor, não estou entendendo nada. Pare de querer apontar o pecado, aleluia, de alguém, sendo também um pecador. Pare de querer apontar, justificar, que fulano, beltrano, eu sabia, tá vendo? Eu sabia. Para com isso, querido. Essa palavra nos ensina, pastor, estamos no tempo da graça, o que mudou? E nos ensina, porque ele, antes de entrar, ele precisava se purificar. Ele pega aquele touro, ele corta ali o seu pescoço, e ele pega o sangue daquele touro, e ele começa a expor os seus pecados. Depois disso, ele pega aquele cálice com o sangue daquele touro, entrega para o sacerdote. O sacerdote, ele pega e começa a mexer com algo, alguma ferramenta, algum utensílio, para que aquele sangue não viesse coagular. Então o sumo sacerdote, ele pega o incensário. A qual, quem já viu na igreja católica, você vê isso, que o padre vai passando no meio com aquele incensário, saindo fumaça. O sumo sacerdote, ele pegava aquele incensário, a brasa tinha que ser do altar, não era a brasa que ele achava, era a brasa, tinha que ser do altar. Ele pegava a brasa do altar, colocava sobre o incensário, e sobre as suas duas mãos tinha que ter em porção dobrada, aleluias, um aroma, a qual ia ser colocado como incenso dentro do Santo dos Santos. E ele então, com o incensário na sua mão, com as suas mãos cheias de aroma do incenso, ele entrava dentro do lugar santo. Ele colocava o incensário ao lado da arca, ele colocava o aroma daquele incenso sobre o incensário, e a fumaça que saía daquele lugar logo já tomava a proporção dentro do Santo dos Santos, e a fumaça ficava sobre a arca da aliança. E a Bíblia vai dizer: para que ele não morresse. Só que Deus está aqui, receba, tchau. Não. Entrava, reverência, o incensário, saía olhando para a arca. Quando ele encostava no véu, ele saía e fechava o véu. Tinha toda uma reverência, tinha todo um cuidado, tinha todo um propósito. Aí sim. Depois disso, ele pegava o cálice da mão daquele sacerdote, ele entrava no lugar santo. Quando chegava no Santos dos Santos, ele entrava sobre aquele lugar, ele pegava com a sua mão esquerda aquele cálice cheio do sangue do touro pelo seu pecado e da sua família. Com o seu dedo, ele aspergia por 7 vezes sobre o propiciatório. Presta atenção, ele pegava o sangue daquele touro sacrificado na frente da arca, aquele lugar tomado pela presença, tomado pela nuvem, tomado pelaquela fumaça do incensário que ali estava. Ele aspergia por 7 vezes sobre a tampa, sobre o propiciatório. Ou seja, para o sacrifício ser perfeito e aceito, o sangue tinha que ser aspergido sobre a arca da aliança, sobre o propiciatório. Quando isso acontecia, ele dava os passos para trás, nunca virava as costas para a presença de Deus, saía do lugar santo dos santos, entregava aquele cálice na mão do sacerdote. Aí sim, o povo de Israel vinha com 2 bodes, entregava na mão do sacerdote 2 bodes e 1 carneiro. Cordeiro é o mesmo animal. Cordeiro é quando o animal ele é novo, até 1 ano. Carneiro é quando o animal já é adulto. Então Israel entregava na mão dele 2 bodes. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. 2 bodes e 1 carneiro. E aí ele pegava aqueles bodes, e a Bíblia vai dizer que o sumo sacerdote lançava sorte sobre aqueles bodes. Depois do seu pecado já ser perdoado, já ser o sangue do touro aspergido sobre a arca, e naquele momento ele lançava sorte.
Fui buscar para ver se tinha algum outro meio. Alguns estudiosos dizem que tinha uma fita que ficava sobre o véu da entrada dos santos, mas bem provável que seja o Urim Tumim, que estava sobre as vestes sacerdotais. E ali então ele pegava o Urim Tumim, essa pedra, e vai dizer os ortodoxos antigos que o lançar sorte tinha os 2 bodes. Deus iria escolher um dos 2 bodes para ser sacrificado pelo perdão do povo, e o outro bode seria o bode expiatório, que seria o bode lançado no deserto para levar o pecado do povo para bem longe. Mas não era o sumo sacerdote que escolhia qual bode que seria. Então o sumo sacerdote pegava aquela pedra chamada Urim Tumim. Se ela brilhasse, significava qual era o bode que o Senhor escolhia. Se era 2 pedras, Urim Tumim, uma ficava de um lado esquerdo e o outro do lado direito. A que brilhasse era o bode da esquerda que Deus tinha escolhido, e o que não brilhasse era o bode expiatório, que seria levado para o deserto para carregar o pecado daquele povo. E Deus então escolhia ou da direita ou da esquerda, e o que era da esquerda ou à direita seria sacrificado, representando o pecado do povo. E o segundo bode, o bode expiatório, a qual Deus não tinha escolhido, o sumo sacerdote impunha as mãos sobre ele. A transferência, o sumo sacerdote representando toda a nação de Israel, ele impunha as mãos sobre aquele bode, ele transferia o pecado de todo Israel para aquele bode expiatório. Tinha um homem específico para aquilo. Aquele homem pegava o bode expiatório, saía do acampamento e levava ele para bem longe do deserto, para representar que o pecado daquele povo foi levado para longe. E aí aquele bode que o Senhor escolheu, o sumo sacerdote sacrificava, ele não era queimado. Então ali estava o touro, já morto, óbvio, que foi sacrificado pelo perdão do sumo sacerdote. E ali agora estava o bode sacrificado pelo perdão do povo. O que acontece? O cordeiro ou o carneiro, que também foi entregue para ele sem mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, porque Deus ele não recebia, como também não recebe, aleluias, algo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não era qualquer cordeiro ou carneiro que era entregue. Pega aí qualquer um aí sujo, ele não poderia estar sujo, ele não poderia ser manco, ele não poderia ser cego, ou seja, ele tinha que ser perfeito. Quem está entendendo, diga amém. Se você já está pegando aí, você vai entender onde a gente vai chegar. E aí sim, esse carneiro era sacrificado e queimado no altar por completo. Então, aquele carneiro sacrificado no altar, a fumaça subia até os céus. Aleluia. E aquele bode era sacrificado do lado do touro, e o sumo sacerdote pegava a taça com o sangue agora daquele bode. Oh, aleluia. E ele entrava agora com muito temor dentro do Santo dos Santos. Aí eu quero ler o que está aqui, cara, porque, meu Deus. E aí, querido, tudo pronto. Agora era a hora que ninguém mais entrava na tenda. Tudo parava. Enquanto está sendo sacrificado, enquanto estava acontecendo, o povo estava lá agitado. Oh, e aí, que hora que vai ser? Como é que vai ser? Tal. Mas na hora que ele pegava o sangue daquele bode, que agora representava o pecado do povo, porque o pedido de perdão dos seus pecados já estava sobre a Arca da Aliança. Aleluia. E agora o sangue daquele bode estava sobre aquela taça, que seria ser aspergido também sobre a Arca da Aliança, por pedido de perdão por todo Israel. Quando o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, tudo parava. Agora tudo para. Agora eles esperam a resposta de Deus. Aleluia. O interessante que quando o sumo sacerdote ele entrava com o sangue do bode, agora representando o pedido de perdão do povo, ele molhava o seu dedo, ele aspergia a frente da arca e mais 7 vezes sobre o propiciatório. Quando ele aspergia aquilo, ele dava os passos para trás, porque ele não poderia virar as costas para a presença de Deus, e ele pronunciava o tetragrama. O tetragrama são 4 consoantes hebraicas, que é o Yud, Rei, Vav, Rei, que até então, neste período, neste tempo,
esses 4 consoantes era formado uma palavra, que era exatamente o nome de Deus. Só que tinha, aleluias, a pronúncia. Diz os ortodoxos, muitos antigos judeus, que Deus ele tirou da língua do povo a pronúncia desta palavra. Porque todas as vezes que essas palavras eram pronunciadas, acontecia algo extraordinário naquele lugar. Aleluia! E diz também que o tetragrama representa os 4 mundos espirituais e os 10 sefirote, que significa fronteira. Ou seja, quando o sumo sacerdote ele chegava com a taça do sangue do bode, que representava o pedido de perdão de Israel, ele aspergia por 7 vezes sobre a arca da aliança, ele dava os passos para trás, encostava as costas no véu, ele pronunciava o tetragrama, aleluias. O que acontecia? Era transportado os atributos divinos para o mundo físico. Ou seja, aleluias, Deus no terceiro céu, sobre as asas do querubim como seu trono, só olhando para aquele lugar, só esperando o posicionamento do povo de Israel. Quando tudo estava pronto e preparado, o tetragrama pronunciado pelo sumo sacerdote, aleluias, Deus ele deixava, o próprio Senhor deixava o terceiro céus, passava pelo segundo, pelo primeiro e descia e se manifestava exatamente dentro do Santo dos Santos. E ali então ele dava a sentença para o povo, se ele tinha aceito ou não o pedido de perdão. Mas era o próprio Senhor que se manifestava naquele lugar. E sabe o que é interessante de tudo isso? Pastor, beleza, o que tem a ver tudo isso, cara? É que naquele momento, presta bem atenção, eu quero chamar a sua atenção para algo. Fique em paz, já estamos acabando, a gente nem sabe se o culto vai acabar hoje. Mas o interessante é que naquele momento, que o tetragrama era pronunciado, que o Senhor deixava o terceiro céus, e passava pelo segundo, e passava pelo primeiro, eu imagino a confusão santa que não era o Senhor deixando os céus para poder se manifestar dentro de uma sala preparada por homens. Mas a questão é, o céu tudo perfeito, lindo e maravilhoso. Eu fico imaginando os anjos falando assim: para que Deus deixa agora o terceiro céus? Aqui a nossa adoração está sendo adorado pelos anjos, está sendo adorado pelos querubins, seres viventes, está sendo adorado, aleluia, ao todo o redor, de baixo, de lateral, em cima pelos serafins. Como que ele deixa, seja por um minuto ou não sei o tempo que era diferenciado do terceiro céus ali para o Santo dos Santos? Mas eu fico imaginando, eu quero fazer uma colocação, o próprio Senhor dizendo: é porque lá embaixo eles prepararam com excelência o seu melhor para me receber. Aleluia. Pastor, o que é isso? É o que Deus espera de mim e de você, quando entramos neste lugar para receber o nosso melhor para Ele. Sabe quando Deus vai se manifestar? E eu acredito sim, acontecerá ainda, é promessa, um grande avivamento antes que o Senhor ele volte. Mas ele só vai se manifestar neste nível. Aleluias, hoje recebemos o teu Espírito, mas aqui era o próprio, literal. Só iremos experimentar o que experimentamos hoje quando a igreja entender que a nossa vida é dele e ele espera de nós o nosso melhor com excelência para ele. Desculpa, igreja, eu falo com muito amor, eu não sei se você entende, mas aqui, cara, eu sinto a presença e queima. O Senhor vem falando comigo nessa palavra há muitos dias e falando: cara, a minha igreja precisa entender. Não é mais um culto de domingo, não é mais um culto de quarta. Entenda, não é mais uma segunda-feira que você vai levantar amanhã para trabalhar. É mais um dia que Deus preparou para você entregar o teu melhor para Ele. É o teu melhor para Ele. Naquele momento, um Deus atemporal. O que significa? Porque Ele se manifestava, o próprio Deus.
Agora, os sacerdotes, os levitas estão todos prostrados. Todo Israel prostrado em jejum, em oração. O sumo sacerdote entra, apresenta o sangue de pedido de perdão daquele povo, recua, pronuncia o tetragrama, e o Senhor se manifesta sobre o propiciatório, as asas do querubim. E o interessante de tudo isso, que um Deus atemporal, o que é um Deus atemporal? É um Deus que não depende do nosso tempo físico para poder ser o que Ele é. Então quando Ele diz, eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou o começo e eu sou o fim, Ele está dizendo, eu estou presente no passado, no presente e no futuro. Aleluias, eu faço parte, eu faço parte da tua vida, no passado, no presente e no futuro. Eu sei o que você passou, o que você passa e o que você vai passar. Eu não dependo do tempo físico, passado, presente e futuro, para mim ser na sua vida o que eu sou. Pare de subestimar e comece a pronunciar. Comece a adorá-lo. E o interessante disso, um Deus que não depende de tempo, de espaço, um Deus atemporal. Agora Ele se manifesta em um ambiente temporal. Ou seja, Ele desce sobre a arca do querubim, quem está lá dentro? O sumo sacerdote. Então aquele ambiente a qual Deus se manifestou, ele se torna também atemporal. Pastor, o que isso quer dizer? Tudo que estava dentro do Santo dos Santos não tem mais prazo de validade. Ou seja, tudo que estava lá dentro agora não tem mais prazo de validade. Ou seja, muitos, eu já ouvi, eu já preguei, peço perdão por isso, em falar que tinha uma corda que amarrava na cintura, que se ele morresse, eu não estou dizendo que é errado não, se o sumo sacerdote morresse, puxava ele lá de dentro, ele não era louco de entrar lá dentro, sem saber que ele iria sair, porque até então ele tinha que pedir perdão primeiro pelos seus pecados. Então o que acontece? O sumo sacerdote lá dentro pronunciava o tetragrama, o céu se rasgava, o Senhor descia, se manifestava sobre aquele lugar. Aquele ambiente agora se torna também atemporal. Tudo que está lá dentro não tem mais prazo de validade. Ou seja, nunca que ele iria morrer, mas sim viver. Ou seja, sabe o que me chamou a atenção? É que o ministério de um sumo sacerdote durava 5 anos. E aí, uma certa feita, eu com dúvida, quando eu tenho dúvida em alguma coisa, eu vou cafunchar até achar aquilo ali, mas é óbvio, em fonte certa. E eu aprendi, eu ouvi uma vez que era apenas por 5 anos, porque a radiação da presença de Deus, se passasse de 5 anos consecutivos, que era uma vez por ano, aquele sumo sacerdote pegaria alguma enfermidade e morreria. Quem na presença de Deus morre? Nunca ninguém morreu na presença de Jesus. A nossa carne morre por Ele, mas o nosso espírito vive. Então não era questão de 5 anos para não correr o risco de ele pegar uma enfermidade pela radiação que Deus manifestava. Não, é que todas as vezes que o sumo sacerdote entrava lá, pronunciava o tetragrama, Deus se manifestava, a vida dele retardava. Ou seja, não era que ele morreria ou não, a vida dele retardava, porque o que estava lá dentro não tinha prazo de validade. Então o perdão não seria apenas para receber a pronúncia de um perdão. É Deus dizendo assim: olha, avisa o meu povo que por mais 1 ano eles terão o meu perdão. Eu sabe o que eu fico imaginando? Que maravilhoso, que tremendo. Quando as mulheres vão lá no túmulo para poder preparar, elas falam, não está mais aqui porque ele ressuscitou dos mortos, tal. E elas saem correndo, e quando aí o anjo chama, avisa Pedro também. Sabe o que me chama a atenção nisso? Vou fazer uma colocação em relação a este tempo ser um tempo atemporal, e a sua vida estando ali dentro não tem mais prazo de validade. Aleluia, era como o Senhor estivesse dizendo para o sumo sacerdote assim: avisa ao meu povo que terá mais 1 ano de perdão e de bênção, e você também terá mais 1 ano de vida. Aleluias, por exatamente estar no meu mesmo tempo. Queridos, sabe que
é um negócio também muito interessante, cara, que Deus me chamou a atenção. Em Josué capítulo 10, o contexto vai dizer assim, que Josué orou e o sol parou. Quem já ouviu isso, diga amém. Diga amém com alegria, com felicidade, que já estamos acabando. A Bíblia vai dizer que Josué estava combatendo, ele orou e o sol parou. Só que a Bíblia não fala que oração foi que Josué fez. Não entra em detalhes sobre essa oração a qual ele fez para que o sol viesse a parar. E o interessante é que Josué foi sucessor de Moisés. Então a pronúncia do tetragrama não era para qualquer um. Era um segredo que Deus revelava para os seus sumos sacerdotes, para aqueles que estavam na presença e tinha ali a incumbência, tinha a responsabilidade de cuidar do teu povo, de entrar na presença de Deus. Então eu acredito, não estou afirmando, apenas fazendo uma colocação. Não quero levar você a acreditar e dizendo, não, eu quero fazer uma colocação dentro daquilo que o Senhor me chamou a atenção. Aleluias. Se Josué foi sucessor de Moisés, provavelmente ele sabia os segredos e a pronúncia do tetragrama. Então, se ele orou e o sol parou, que oração foi essa? Que oração foi essa? Se o sol parou, se o tetragrama era pronunciado dentro do Santo dos Santos, Washington, e ali dentro se tornava um tempo atemporal, eu quero acreditar que quando Josué, ele orou, como a palavra diz, ele pronunciou o nome de Deus, e aquele tempo se tornou um tempo atemporal pela presença de Deus, ou seja, tudo parou. Tudo parou. Passado, presente e futuro. Ou seja, como se Deus estivesse dizendo para Josué: vai, eu estou aqui, eu parei tudo, vai até o fim que a vitória é de vocês. Aleluia. Deus é maravilhoso. Só que passar o tempo, já estou acabando, os sacrifícios dos animais não pagaria mais os pecados do povo. Deus então envia o seu Filho Jesus para perdoar os nossos pecados. Então o pecado do povo foi, cara, tão intenso que os animais, chega em Malaquias, você vai ver, os animais já não davam mais conta pela quantidade do pecado do povo. Fica imaginando aquela fila que tinha do como é que fala? A fila do NSPS, como é que fala? NSS. Você vai marcar um dentista, você consegue daqui 2 anos, o dente já caiu, já apodreceu, mas vai melhorar. INPS, mas vai melhorar em nome de Jesus. Eu fico imaginando aquela fila de gente para poder, cara, oferecer sacrifício, mas o povo pecava cada dia mais. Sabe por quê? Porque não precisava de arrependimento de dentro para fora. Ele pecava, ele pegava o animal e ele oferecia. Seu perdão está liberado, seu pecado foi perdoado. Só que os animais não dão mais conta nisso. Aleluia. E o Senhor então agora ele envia o seu Filho unigênito para morrer e se sacrificar pelo seu pecado. Os animais não davam mais conta. Deus, eu acho que você não entendeu, querido. Ele olha para você, não vou falar para nós, mas ele olha para você e o amor dele é tão grande que ele diz assim: eu não posso deixar o meu povo morrer pelos seus pecados cometidos. Os animais não estão dando mais conta, porque os pecados têm crescido a cada vez mais. Pelo amor incondicional a eles, eu vou enviar o meu Filho para poder ser sacrificado, para que eles voltem a ter o meu perdão. Como que você recebe essa palavra? Ah, pastor, a gente ouve tanto isso, querido. Deus pegou. Oh, aleluia, Jesus. Imagina assim, vamos imaginar, Deus o Criador, Ele cria o homem para poder se relacionar e habitar com Ele. Lá na frente o Senhor vai dizer que o salário do pecado é morte. O homem se vende ao pecado. Mas Ele é dono, Ele criou, quem cria é dono. Mas o Criador, Ele se vende para o pecado. Ou seja, quando você vai em um lugar, você só paga o preço porque você não tem. Você só compra porque você não é o dono.
Só que daí ele, como nós até aprendemos no livro, nós somos de Jesus duas vezes. Por quê? Porque ele cria, ele se relaciona, a humanidade se vende ao pecado e ele paga o preço de novo para poder nos comprar. Cara, olha o amor, olha que muito louco isso. Ou seja, ele paga o preço daquilo que já era dele. Sabe por que disso? Porque você é precioso, cara. Porque Jesus, ele te ama. Porque Jesus, aleluia, nos dá a oportunidade pelo teu amor, para que nós venhamos a morar com ele na eternidade. Então eu quero dizer algo da parte de Deus para a sua vida: para de mendigar amor dos outros, que é uma pessoa que mais ama você do que ele. Aleluia. Tem gente, ai, fulano não falou comigo, fulano deixou, e fulano, para com isso. Deus está dizendo: eu te amei primeiro, você se vendeu ao pecado, eu enviei meu filho para te comprar, para ter você para mim novamente. A morte de Jesus, a entrega do Filho de Deus, a entrega do Cordeiro de Deus, foi por amor a você e para nós podermos receber o perdão dele de novo, por ele nos comprar de novo. Aleluias, aleluias. Mas a forma, agora eu quero que você preste bem atenção, para a gente já partir. Bom, eu vou sair da introdução agora para entrar na palavra, amém? Aleluia. Calma, não precisa entrar em desespero, já estamos acabando. Só que o interessante, presta bem atenção agora para você entender tudo. O interessante é que lembra o que foi falado alguns minutos aqui atrás, que o sumo sacerdote ele tinha que fazer, você lembra? Quer que repita de novo? Não, pastor, pelo amor de Deus, não tem necessidade. O sumo sacerdote pedia perdão pelos seus pecados, pegava o sangue do bode, levava lá, pronunciava, tal, tinha todo um ritual, amém ou não amém? Tinha toda uma sequência dada por Deus. Aí ele olha e ele fala assim: bom, agora que os animais não dão mais conta pelo pecado do povo, eu vou enviar agora o cordeiro, o meu filho, para morrer pelo pecado deles. Mas o rito não pode ser mudado, porque aquilo foi lei. E essa lei será perpetuamente. Ele está dizendo: isso vai acontecer até um dia que eu falar para vocês que deve parar. Então o rito do sacrifício do Cordeiro de Deus tinha que seguir a sequência que o sumo sacerdote lá atrás fazia. Aleluia. E em Levítico 16, 29 vai dizer: a seguinte lei deverá ser obedecida para sempre. Aí o interessante disso, que Jesus, que ele veio no mundo, ele nasceu com um propósito, e principalmente como um cordeiro para morrer pelos nossos pecados. Em João capítulo 1, espera aí gente, só arrumar aqui rapidinho, baixou, perdoa. Em João capítulo 1 verso 14 vai dizer assim: olha, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, aleluias, glória como o do unigênito do Pai. Ou seja, o cordeiro tinha um propósito, tinha um porquê. Mas o interessante disso, que em João 1 vai dizer: o verbo se fez carne. Aquilo que era dito agora se fez carne e tabernaculou entre nós. Qual que era o desejo do Senhor em Êxodo? Construa um santuário para mim tabernacular entre vocês. Agora João vai dizer: o verbo se fez carne e vai tabernacular entre nós. Então o que acontecia lá atrás era a sequência da lei que o Senhor tinha determinado. Então Jesus, ele veio com um propósito. Aleluias. E o interessante de tudo isso é: o que habitava em espírito agora habita como pessoa. O amor de Deus é tão grande que ele tinha um porquê e um propósito em cada detalhe. Mas lembra que a lei era perpétua. Então o Senhor Jesus, como Cordeiro de Deus, ele tinha que seguir exatamente o rito para o perdão de Deus ser liberado sobre nós. E o interessante, pastor, é que precisava de um cordeiro para o perdão.
Isaías 53:7 vai dizer: foi como um cordeiro mudo para o matadouro. Jesus como sacrifício pelos nossos pecados. Mas você pode dizer: pastor, mas somente um sumo sacerdote poderia sacrificar o cordeiro. Mateus capítulo 26, verso 64 vai dizer: então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles, o sumo sacerdote Caifás é réu de morte. Ou seja, o sumo sacerdote Caifás pega o cordeiro agora e manda ele para ser sacrificado. A sequência de um rito que aconteceu lá atrás, por lei determinada pelo Senhor. Mas, aleluia, mas não pagaram Jesus. O interessante disso é que não pegaram Jesus, né, simplesmente a força. Pegaram sim, pastor, mas a Bíblia vai dizer que não pegaram, não matou, mas ele se entregou. Então ele, como Cordeiro de Deus, aquele que veio para tabernacular toda a sequência do rito em Levítico 16, agora também é necessário um sumo sacerdote sacrificar. Só que para sacrificar esse perfeito cordeiro que tira o pecado do mundo, teria que ser um perfeito sumo sacerdote. Caifás era um cara religioso, ele era um cara imperfeito. Então ele, como um sumo sacerdote homem, ele não tinha a capacidade de pegar um cordeiro enviado de Deus para poder sacrificar. Aí me chamou a atenção nisso, porque em Hebreus capítulo 8 vai dizer que ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Ou seja, ele como o verdadeiro sumo sacerdote, ele mesmo como sumo sacerdote pega o cordeiro, sendo ele mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Porque é necessário seguir o rito, aleluia, daquela lei que o Senhor tinha dado. O sumo sacerdote tinha que sacrificar um touro para os seus próprios pecados. Mas em 1 Pedro 2:22 vai dizer: ele não cometeu pecado algum. Então Jesus agora, como sumo sacerdote, também como cordeiro, ele não precisava sacrificar qualquer tipo de sacrifício pelos seus próprios pecados, porque ele não tinha pecado. Então, aleluia, querido, vai pegando aí. O sumo sacerdote tinha que se purificar na pia, porque ele tinha os seus pecados, ele era impuro. Mas é interessante que em João 7,37 vai dizer: ele é a fonte de água viva. Ele não precisava se purificar em uma pia, porque ele era a fonte. Aleluia. Mas pastor, no lugar santo tinha os pães sobre a mesa. E agora, como é que fica? Seguindo o rito, a lei que Deus tinha determinado. Bom, em João capítulo 6, verso 51 vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele representava o pão que estava sobre a mesa da proposição. Aleluia. Mas também, pastor, no lugar santo tinha a menorá no lado esquerdo com as 7 lâmpadas. Pois bem, em João 8:12 vai dizer: eu sou a luz do mundo. Ele era o pão à mesa, ele era a menorá, ele era as lâmpadas, ele é a luz do mundo. Aleluia. Mas também, pastor, no lugar santo tinha o altar de incenso. E neste altar tinha que ser queimado um incenso cheiroso, porque Deus era exigente. Pois bem, em Cantares 2, ele é a rosa de Saron. Aleluia. Aí a gente começa a entender que ele faz parte de tudo ao mesmo tempo. Ele é o cordeiro, ele é o cordeiro, ele é o altar, ele é o sumo sacerdote, ele é a pia. Aleluia, preste atenção. Agora dentro do santo, ele é os pães, ele é a mesa, ele é o candelabro, o candelabro, o castiçal, ele é as lâmpadas, ele é a luz. Aleluia, o altar de incenso, ele é a adoração no lugar santo. Aleluia. E Jesus como sumo sacerdote,
entrou no Santo dos Santos com o sangue do Cordeiro, sendo ele o próprio Cordeiro, e aspergiu o sangue sobre a arca. Que arca? O rito todo está em andamento. Precisava de um cordeiro, ele é o cordeiro. Precisava de um sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Precisava o sumo sacerdote oferecer um sacrifício pelos seus pecados, ele não tinha pecado. O sumo sacerdote precisava passar pela pia da purificação, ele é a fonte de água viva. Aleluia, o sumo sacerdote precisava entrar dentro do lugar santo. Aleluia, e tinha os pães, ele é o pão vivo. Aleluia, o sumo sacerdote, ele tinha que olhar para a menorá, porque ali tinha 7 lâmpadas, ele é a luz do mundo. Ele tinha que prestar atenção, aleluia, no altar de incenso, porque aquele altar de incenso representava o aroma da adoração de Israel sobre os céus. Ele é a rosa de Saron, o cheiro, aquele que a sua adoração, aleluia, o próprio Deus, o teu Pai inalou. E quando ele entra dentro do Santo dos Santos, como o cordeiro, um sacerdote, com o sangue agora sobre as suas mãos, porque ele foi levado ao Gólgota, só precisava de um único ponto para finalizar aquele ritual da lei de Levítico 16 que Deus tinha determinado: o sangue ser aspergido na arca. Aí, que arca? Que arca? Como? Eu quero que você preste bem atenção. Interessante que em 2 Reis 25 diz que o exército babilônico cerca Jerusalém para levá-los cativos e destruir o templo e tudo o que existia naquele lugar. Os ortodoxos antigos vão dizer assim, que Jeremias, no momento que ele se deparou com aquele cerco babilônico, para poder cercar, pegar Jerusalém, Israel e levar o povo cativo, eles iriam destruir o templo, destruir tudo que ali tinha. Jeremias entrou em desespero. Ele pega alguns levitas que ali estavam, pega a Arca da Aliança, que é o utensílio mais sagrado do povo judeu até hoje. Ele pega, vai dizer esses estudantes, esses estudiosos, esses antigos, que Jeremias então convoca algum dos levitas, pegam a Arca da Aliança e esconde dentro de uma rocha em Jerusalém. Presta bem atenção, em Jerusalém, e tampa então aquela rocha, esconde com algo, e ali então o exército babilônico toma conta daquele lugar e é destruído, é levado tudo que ali estava. E aí o que me chamou a atenção dentro disso, que o único lugar em Jerusalém que é proibido pelo governo, depois de um mistério dito por um arqueólogo, é o Monte Gólgota. Ou seja, o único lugar que é proibido dos arqueólogos escavarem é o Gólgota. Eu vou repetir, aleluias. O único lugar até hoje que é proibido dos arqueólogos escavarem é o Gólgota. Vocês podem escavar em todo lugar, o Gólgota não. Mas por que o Gólgota não? Por que não? E pronto, acabou. Esse é um decreto do governo. E o interessante é que Jesus agora, no meio do caminho, açoitado, cheio de sangue, a Bíblia vai dizer em Mateus 27, 33, que levaram a ele em um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ou seja, se todo o rito foi feito para que o perdão de Deus viesse sobre a terra, ele como cordeiro, como sumo sacerdote, sendo a fonte, sendo os pães, sendo a luz, sendo o incenso, aleluia, sendo agora o sumo sacerdote dentro do Santo dos Santos, estando com o sangue do cordeiro, sendo ele, e o sangue dele precisava de um único ponto, aleluia, de uma única última reação para poder acontecer todo o rito da lei em Levítico 16 que Deus deixou para Moisés, que era o sangue do cordeiro ser aspergido sobre o propiciatório. Vai dizer um arqueólogo, e vai dizer os mais antigos também, que quando Jesus ele foi crucificado no Gólgota, Gólgota é um monte, não de terra, mas de rocha, e para poder fixar a cruz sobre aquele lugar, precisava quebrar a pedra lá na parte de cima para a cruz se encaixar sobre aquele lugar. E se o último rito que faltava para fechar
aquele processo do dia do perdão ou da expiação de Yom Kippur era o sangue do cordeiro ser aspergido sobre a arca. E se o Gólgota é o único lugar que é proibido pelo governo de Israel a ser escavado, dizem os estudiosos com muita fé que o sangue de Jesus, quando ele estava na cruz, escorreu pelo seu corpo, acompanha comigo, escorreu pela sua cruz, caiu no chão, foi penetrando pelas pedras do Monte Gólgota e pingou exatamente sobre o propiciatório da Arca da Aliança, que estava abaixo do Monte Gólgota. E ali naquele momento, aleluia, o rito de Levíticos 16 é feito por completo. E o interessante disso que, peraí pastor, mas faltou a pronúncia, porque o sangue era aspergido, o sumo sacerdote dava uns passos, pronunciava, e aí a glória de Deus se manifestava. Faltou isso. E aí agora, como é que fica? Bom, em Mateus 27:33 diz que desde a hora sexta, houve trevas. Amém? Você já ouviu isso? Amém ou não amém? Ou seja, que no momento que Jesus estava ali na hora sexta, houve trevas. Repita comigo, houve trevas. Mais uma vez, houve trevas. Mateus 27:33. Mas que trevas que foi essa? Que treva que foi essa que foi manifesta quando Jesus estava no Monte Gólgota, crucificado, o seu sangue vertendo, descendo, aspergido sobre a arca, o propiciatório. E aí vai dizer que houve trevas na hora sexta. Salomão nos tira essa dúvida. Que trevas que é essa? 2 Crônicas capítulo 6 vai dizer: e Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria em uma nuvem escura. Ou seja, a nuvem escura que se referia a uma nuvem carregada de glória, a Kavod. Ou seja, quando em Mateus 27 vai dizer que houve trevas, não é trevas de Satanás se manifestando e fazendo festa. Ou seja, quando o sangue cai no propiciatório, significa exatamente que a nuvem de glória se manifesta sobre a arca da aliança, que estava agora entre a cruz, aleluia, a Kavod, a cruz, o sangue e a arca. O Senhor está dizendo, não é trevas de Satanás fazendo festa pela morte do cordeiro, era minha Kavod sendo manifesta, aleluia, sobre aquele sacrifício, aleluias. E o interessante a glória se manifestou e a pronúncia, faltou a pronúncia do tetragrama. Em Lucas 23:46 vai dizer: e chamando Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele, como filho, pronuncia o tetragrama para o pai, dizendo: essa comunicação é só nossa, não é para ninguém, é entre eu e o Senhor. Eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Ou seja, o perdão, o rito é feito como Deus deixou em Levítico 16. E o perdão de Deus é manifesto sobre nós. Aleluia. E sabe o que é mais louco de tudo isso? A única coisa que Jesus deixou de ser no tabernáculo foi o véu. Ele foi tudo. Ele foi o sumo sacerdote, o cordeiro, a pia, ele foi o candelabro, ele foi o pão, ele foi a mesa, ele foi o altar, ele foi a arca, ele foi, aleluia, o sangue derramado. Mas a única coisa que, aleluia, ele não foi no tabernáculo foi o véu. Pastor, o senhor está viajando, porque ali representava os evangelhos, sim. Mas ele não foi o véu, porque o véu separava. Jesus não separa, Jesus ele ajunta. Jesus ele não divide, Jesus ele ajunta. E o interessante disso, pois não há mais separação entre ele e você. Sabe por quê? Porque quando ele diz: está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, a única coisa do templo que acontece, o véu é rasgado de alto a baixo. Deus dizendo assim: a partir de agora não há mais separação entre eu e você. Agora eu, aleluias, habito em você. Resumindo, sempre o desejo de Deus como Criador para a sua criação foi habitar
entre o seu povo. Ele tentou em Gênesis, não como uma tentativa de ele ter feito errado, mas ele quis habitar entre Adão e Eva. Eles recusaram. Construa um santuário para mim que eu quero habitar entre vós. Eles deixaram, ignoraram aquilo. O povo pecou tanto que Deus disse: cara, não dá mais. Em Malaquias, para isso. Deus fica 400 anos em silêncio, ou seja, não recebe mais, não usa mais ninguém para falar com o teu povo. Por quê? Porque o povo simplesmente recusou o seu perdão. Aí Deus olha para o teu povo e diz: cara, é uma promessa que eu fiz a Abraão, é uma promessa que eu fiz, oh aleluia, porque a promessa que Deus fez a Abraão foi: através de você toda a família será abençoada. Deus não volta atrás, e nisso ele fica em silêncio, ele não se manifesta mais. Mas o teu amor é incondicional, não para ele provar nada para mim, para você, porque nós não somos merecedores, mas é pela tua palavra. Uma coisa que Deus tem é palavra, aleluia. Eu acho que você não entendeu. Uma coisa que Deus tem é palavra. Homem fala uma coisa hoje e faz outra amanhã. O que Deus fala hoje, Ele sustenta, aleluias, até a consumação dos séculos. Eu não posso mandar o povo para o inferno, porque eu fiz uma promessa para Abraão. Eu não posso deixar o povo morrer pelo pecado, aleluia, porque eu fiz uma promessa para Moisés. Eu dei a ele a direção, o povo recusou. Agora, pelo meu amor, eu mando o meu filho, eu sacrifico com o mesmo rito de Levítico 16, e eu derramo o meu perdão de novo sobre o meu povo. Eu quero dizer algo para você, aleluias. Não desfaça, não rejeita, não jogue fora, aleluia, a oportunidade que Deus está te dando. Você sabia que você não vai para o inferno pelo seu pecado? Opa, pastor, isso é heresia. Você sabia que muitos não vão? Você não vai para o inferno, está repreendido em nome de Jesus, irmão. Mas sabe por que muitos vão para o inferno? Não é pelo seu pecado, é por rejeitar o perdão de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que não tem pecado já está pecando. Isso não é motivo da gente pecar rodo. Ah, já que não tem pecado, vamos pecar então. Não. Muitos vão para o inferno porque rejeitam o perdão de Deus. Adão e Eva rejeitou, Israel rejeitou. Eu vim para os meus me rejeitaram. Agora o sangue dele, o perdão dele cai sobre nós. Eu quero dizer algo para você. Hoje é dia de arrependimento. Por quê, pastor? Porque nem eu nem você sabe o dia de amanhã. O Senhor, Ele pode voltar para buscar a tua igreja de uma forma coletiva, mas Ele também pode voltar para buscar você. A gente não sabe. O controle do tempo não está nas nossas mãos, está sobre Ele, que é um Deus atemporal. Ele sabe do teu amanhã. Então entenda uma coisa: não rejeite como Adão e Eva rejeitou, como Israel rejeitou. Hoje, faça uma reflexão nisso. Todo o processo, em toda essa palavra, talvez cansativa, chata, mas é para te levar a uma reflexão. Ele te ama. Não rejeite o seu perdão. Arrependa-se hoje, porque não teremos oportunidade depois que morremos. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. O Senhor chama a mim e a você hoje para um arrependimento. O Senhor chama eu e você hoje para viver algo novo. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Não é do seu jeito, é do jeito dele.